Conforme anunciado, esta videoaula será sobre o utilitarismo de John Stuart Mill. Aliás, dada a importância das contribuições deste pensador à formulação da teoria ética utilitarista, dedicaremos 3 videoaulas ao pensamento de John Stuart Mill, hoje apresentando algumas reformulações que Mill fez sobre o utilitarismo hedonista de Bentham. Na próxima videoaula discutiremos especificamente a tensão entre utilidade e justiça, e na videoaula seguinte trataremos de uma contribuição que ele fez sobre a questão dos direitos da mulher na obra A Sujeição das Mulheres, em comparação com outras pensadoras da época. Bem, então, para iniciar, eu gostaria de recomendar alguns textos, tanto do pensador que trataremos nessas videoaulas, quanto alguns comentadores, para que nós possamos compreender de forma adequada as contribuições de Mill à ética utilitarista. Bem, em primeiro lugar, e está ali projetado como figura, eu gostaria de recomendar a edição feita pela Oxford do utilitarismo, editada por Roger Crisp, do utilitarismo de Mill, que contém uma introdução do editor muito boa e que, enfim, é a base daquilo que trataremos nessas videoaulas sobre a ética utilitarista de Mill, que também, conforme antecipado, qualificaremos como um utilitarismo eudaimonista e não hedonista, por razões que logo veremos. Além dessa obra, claro, utilizaremos, ao menos como referência, mencionando alguns pontos, uma obra chamada On Liberty. Então eu recomendo essa edição da Cambridge, que contém vários outros escritos de Mill, em especial reflexões sobre o socialismo, mas também a obra que, enfim, apresentaremos aqui, A Sujeição das Mulheres. Bem, claro, Mill escreveu uma série de outras obras de lógica, epistemologia, economia política, etc., que não trataremos. Então, eu recomendo, ao menos a leitura dessa obra chamada Utilitarianismo, que é fundamental para a gente compreender uma das principais éticas modernas que tem uma profunda influência na ética contemporânea. Como comentário, claro, existem vários autores que tratam da ética utilitarista. Eu vou recomendar aqui, em especial, 2. Nós temos, em língua portuguesa, já traduzido, uma excelente introdução chamada Utilitarismo, do Tim Mugan, um professor de St. Andrews, na Escócia, que faz uma apresentação muito boa, geral, do utilitarismo. E como comentário da própria obra Utilitarianismo, do Mill, eu recomendo também esse livro escrito por Roger Crisp, Mill on Utilitarianism, da Routledge, que contém uma das melhores análises desta obra. Eu vou utilizar como, enfim, referência principal para algumas interpretações e sugestões de leitura que eu vou fazer de Mill, a obra do Roger Crisp. Bem, quanto a traduções para a língua portuguesa, nós temos várias já feitas aqui no Brasil. Há também algumas traduções boas, publicadas em Portugal. Nesse sentido, eu recomendo a obra editada pelas edições 70, de Pedro Galvão, que contém uma excelente apresentação à obra do Mill, assim como as, eventualmente, que são publicadas aqui no Brasil, publicadas
por algumas editoras nacionais. Quer dizer, não há maiores problemas quanto a dificuldades de tradução dessa obra do Mill, que é uma obra, enfim, pequena no volume, mas enorme em significação. Bem, juntamente com o livro Ética Nicomaqueia, né, que era o texto base recomendado, né, nas videoaulas sobre as éticas antigas, né, eu gostaria de dizer que o livro Utilitarianismo, do Mill, juntamente com a fundamentação da metafísica dos costumes, de Kant, que começaremos a trabalhar daqui a 4, 5 videoaulas, é uma leitura extremamente recomendável, se não obrigatória, digamos, para a gente ter uma formação nas teorias éticas clássicas, né? E assim tendo a capacidade de discutir, de aplicá-las a problemas morais contemporâneos. Sejamos nós, então, adeptos ou não, né, de uma ética de virtudes aristotélica, de uma ética utilitarista, consequencialista, à la Mill, o importante é lermos essas obras para termos uma avaliação crítica das suas possíveis contribuições, assim como fundamentarmos possíveis objeções que temos a essas teorias, né? Então eu recomendo a leitura dessa obra, e o que eu vou fazer na videoaula de hoje e nas próximas, né, em especial nessa lição sobre Mill, é muito mais indicar alguns pontos, né, não induzindo a leitura de vocês dessa obra, Utilitarianismo, mas chamando atenção para a centralidade de alguns temas para que a gente possa ter uma leitura e uma reflexão adequada dessa aula. Bem, então começando, eu gostaria de apontar hoje, né, os 4 primeiros capítulos dessa obra e destacar alguns pontos, né, que serão importantes para futuras discussões em torno da versão utilitarista de John Stuart Mill. Antes de fazê-lo, eu só gostaria de mencionar que John Stuart Mill é filho, né, de James Mill, que foi um discípulo que acompanhou de perto a elaboração da teoria utilitarista e a sistematização feita por Jeremy Bentham, né, trabalhada na videoaula passada. E John Stuart Mill, né, desde pequeno, desde os primeiros anos de vida, né, foi submetido a uma educação bastante estrita, rigorosa, estudou latim, grego, né, nos primeiros anos, enquanto criança ainda, e foi introduzido dessa maneira a teorias éticas de Aristóteles, do próprio Bentham, né? E, claro, logo tomou conhecimento também das publicações de Kant a respeito da filosofia em geral e da ética em particular. Bem, então digamos, profundamente marcado pela educação que o próprio pai, né, o James Mill, fez, que Mill tomou contato direto, né, com as primeiras sistematizações do utilitarianismo, e ele próprio se achou em condições de fazer e fez profundas reformulações da teoria de Bentham, procurando então responder algumas objeções à teoria hedonista. Como veremos, algumas são respostas bastante importantes, aceitáveis, corrigem o utilitarismo, e outras são um pouco mais questionáveis, e a intenção aqui é apresentá-las para que vocês próprios possam fazer uma avaliação crítica da obra. Bem, então eu vou chamar a atenção a alguns pontos, né, na videoaula de hoje apenas, e vou complementar tratando da questão da relação entre utilidade e principalmente justiça, mas também direitos básicos na próxima videoaula. Se vocês tomarem o livro Utilitarianismo, do Mill, né, vocês verão que ele contém 5 capítulos,
O primeiro capítulo, o terceiro e o quarto são capítulos curtos, breves, simples, e o central da obra é apresentado no capítulo 2, cujo título é O que é utilitarianismo, e o capítulo 5º, que trata da conexão entre justiça e utilidade. Então, o que eu vou fazer hoje é apresentar basicamente temas dos 4 primeiros capítulos, né? O primeiro capítulo se chama Observações Gerais. Nele, o Mill lembra que há mais de 2000 anos se discute uma questão bastante polêmica, né, que é a questão que guia a filosofia prática em geral, a ética, a filosofia política, a filosofia do direito, que é a questão do fundamento da moralidade, quer dizer, aquilo que estabelece a correção das ações. E Mill diz que, enfim, essa questão é bastante próxima, se não a mesma, da questão em que consiste o summum bonum. O summum bonum, para Mill, é a felicidade, né? Daí a qualificação da teoria utilitarista dele de eudaimonista, porque quando Mill fala de utilidade, ele pensa na maior felicidade. Bem, agora, o que eu gostaria de destacar nessa primeira abordagem, né, do capítulo inicial é que Mill se contrapõe aqui a algumas escolas éticas que dão explicações diferentes sobre a base, sobre o fundamento da moralidade, que para Mill é, então, o princípio da utilidade. Em primeiro lugar, vamos já lembrar, né, a partir de algumas colocações na videoaula sobre Locke, os direitos naturais, da escola intuicionista, de Clarke, Price e outros. Essa escola, ela está em oposição ao utilitarismo, seja no sentido normativo, seja metaético. Então, o que a escola utilitarista critica na escola intuicionista é que a escola intuicionista postula a existência de uma faculdade genuinamente moral capaz de apreender conceitos morais que seriam conceitos não naturais, né? Como vimos na aula passada, a base do utilitarismo é naturalista. Bem, mas também Mill objeta, né, a escola intuicionista que pensa que é possível estabelecer a correção moral das ações independentemente de um apelo às suas consequências, aos seus resultados. Então, tudo se passa como se existissem ações corretas em si mesmas, né, diante das quais nós temos deveres absolutos, independentemente de uma avaliação das consequências. Mill se opõe a essa escola intuicionista. Bem, Mill também critica Kant nesse primeiro capítulo, né? Não é possível agora a gente compreender de forma adequada, né, essa crítica, porque precisaremos, enfim, apresentar a ética de Kant, né? Mas, simplesmente antecipando um pouco, né, Mill objeta a Kant, né, que pretende que o princípio da moralidade seja fundamentável a priori, dizendo que tudo que Kant consegue mostrar é, enfim, que esse princípio depende da felicidade geral. Independente dessa crítica ser justa ou não, né, o Mill apresenta essa crítica logo no início, se referindo à obra Metafísica da Ética do Kant. E ao princípio imperativo categórico que abordaremos logo mais. Bem, agora, em geral, as pessoas não prestam muita atenção a esse ponto, né, lendo o primeiro capítulo do Utilitarismo do Mill. E eu gostaria, então, de salientar como sendo fundamental, né, esse item do capítulo, quer dizer, uma certa base para o princípio da utilidade. O princípio da utilidade, grosso modo, em Mill,
é bastante próximo ao de Bentham. Quer dizer, as ações são corretas se elas maximizam a felicidade para o maior número de pessoas, né? É claro que há pequenas diferenças, mas por enquanto não vem o caso aqui introduzi-las. O que Mill faz nesse primeiro capítulo é se perguntar se é possível a gente, de alguma forma, estabelecer uma prova do princípio da utilidade. E um esclarecimento que ele faz sobre tipos de prova, que eu pretendo retomar logo mais, nessa primeira sessão, nesse primeiro capítulo, é fundamental. Aqui Mill diz o seguinte: a palavra prova tem no seu sentido cotidiano, ordinário, uma espécie de conotação que a torna idêntica a uma demonstração. Quer dizer, como se fosse uma prova formal, né, usada na matemática ou mesmo em outras áreas, né, que depende da aceitação de premissas fundamentais, axiomas, né, autoevidentes, e a partir disso se infere uma certa conclusão. Essa concepção de prova, vamos chamar demonstrativa, né, não é exatamente o tipo de prova que a gente pode esperar que se possa apresentar do princípio da utilidade, né? Aliás, né, se é que há alguma prova do princípio da utilidade, e aqui eu gostaria então de complementar a apresentação sobre Bentham, feita na videoaula anterior. Para Bentham, não era possível provar que o princípio da utilidade é o fundamento da moralidade, por uma razão muito simples. Porque o princípio é utilizado para provar se uma ação é correta ou não, quer dizer, calculando, né, as consequências positivas ou negativas que se seguem do ato. Então, para Bentham, né, Bentham tinha também uma boa educação filosófica, aquilo que é usado para provar algo tem que ser aceito como indemonstrado, né? Porque senão a gente sempre solicitaria uma prova, né, dos pontos de partida de uma prova, e nós vamos num regresso infinito, o resultado nunca se provaria coisa alguma. Então Bentham faz uma espécie de parada arbitrária e diz: o princípio da utilidade é indemonstrado e é a partir dele que eu provo se as ações são obrigatórias, proibidas ou permissíveis, né? Bem, num sentido então demonstrativo, o Mill concorda com Bentham que não há uma prova do princípio de utilidade. Mas ele chama atenção para um outro tipo de prova. Vamos chamar de uma prova mostrativa. Então, vamos lá, num contexto forênsico, né, no tribunal, etc., se um promotor, uma promotora quiser provar que Joãozinho tirou a vida de Maria, né, ele, por exemplo, mostra como prova do crime as digitais ou o DNA do Joãozinho, né, uma cena do crime e tudo mais. Então, será nesse sentido de uma prova mostrativa que Mill acha que há sim uma certa prova do princípio de utilidade. E num contexto mais amplo, né, esse primeiro capítulo, então, precisa ser lido como sendo uma contribuição para a ética utilitarista, né, com uma discordância fundamental do pai, do criador, né, do utilitarismo, ao menos da sua sistematização, que é o Bentham, né? Então, eu vou pedir para vocês, quando lerem, prestarem atenção a esse ponto e refletirem sobre ele, né? Em geral, os comentadores acham que a prova de Mill falha, né? Mas, como veremos, alguns pensam que, nesses termos, ela é aceitável. Agora, o capítulo 2 é o capítulo mais substancial, né? E nele é que nós encontramos uma boa parte de reformulações do utilitarismo. Inicialmente, Mill formula o princípio da utilidade, que eu não vou repetir, né?
e depois passa a defender. Então parece que Mill se encontra já numa espécie de atitude defensiva, né? Reativa, uma série de objeções que foram feitas ao utilitarismo de Bentham. Né? Então, por exemplo, uma objeção é que, sendo hedonista, né, o utilitarismo do Bentham parecia uma ética adequada a suínos, a animais que poderiam levar uma vida agradável, né, e não se preocupar com nada mais, nada menos, senão com comer, beber e descansar, etc. É uma vida só pensada a partir de um bem-estar, até mesmo individual, né? Enquanto que o ser humano não se sentiria, de fato, satisfeito com uma vida assim, pensada em termos hedonistas, né? Então, uma das reformulações importantes que o Mill faz é mostrar que, na verdade, há tipos de prazer. E, basicamente, dois. Né? Há prazeres, sim, digamos, mais sensíveis, corporais, como beber, ter relações sexuais, comer, quer dizer, aquilo que satisfaz os nossos desejos mais sensitivos. Mas há um outro tipo de prazer, para o Mill, que é um prazer intelectual, né? Que é um prazer que nós podemos pensar, por exemplo, que consiste em uma certa satisfação em fazer uma grande descoberta matemática, resolver um problema matemático ou alguma outra grande descoberta científica, né? Quer dizer, a satisfação aqui ela é, por exemplo, mais duradoura, né? Quando nós, né, pensamos na vida de uma pessoa realizada como um grande cientista, certamente a gente pode incluir, né, sei lá, Albert Einstein, no final da vida, estava muito satisfeito com as contribuições que ele fez à teoria estrita e geral da relatividade, né? Então, esse tipo de satisfação é um tipo de prazer intelectual, né, diferente do prazer sensível. Isso permitia a Mill, né, recusar certas objeções, por exemplo, né, dos próprios intuicionistas, que diziam que é preferível ser um Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito, né? Porque, enfim, pareceria que a vida de um animal que só procura se alimentar e não faz nada mais não seria valiosa de se viver, né? Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é que tipo de consideração Mill faz sobre nós, seres humanos, pensando que o prazer intelectual ele é superior aos prazeres sensíveis, né? Por quê? Porque para Bentham, por exemplo, né, se a leitura de uma poesia escrita por um artista medíocre causasse tanto prazer quanto a leitura da obra de Shakespeare, então elas teriam o mesmo valor. E isso, para o senso comum e para os intuicionistas e outros pensadores, era contraintuitivo, né? É claro que a obra do Shakespeare tem valor maior do que uma música sentimentaloide, por exemplo, né, popular, que pode causar tanto quanto prazer, etc. Quer dizer, o prazer ali não seria o critério de avaliação, né? Então, o Mill diz, bem, mas enfim, se pensarmos nos prazeres intelectuais, perceberemos que há um certo refinamento e é isso que permite, então, dizer que entre as coisas que temos que maximizar, né, está principalmente o prazer, pensado aí o prazer intelectual, né, o tipo de, por exemplo, satisfação numa grande descoberta científica. E aqui, em termos de moralidade, podemos pensar, por exemplo, numa espécie de contentamento, né, também de satisfação, que alguém pode sentir em ter cumprido o seu dever. Então, por exemplo, se é custoso para alguém doar parte
da sua riqueza para auxiliar alguém, na caridade, né? Ou alguma obra assistencialista ou filantrópica, você poderia dizer que, enfim, a pessoa sente um certo contentamento em cumprir o dever, né? E isso seria o tipo de prazer intelectual superior que Mill tem em mente quando ele ainda defende que temos que maximizar a felicidade, e a felicidade é, em grande parte, compreendida como um tipo de prazer. Esse prazer, essa satisfação também intelectual, cumprimento do dever. Bem, um outro ponto que vale a pena começar a refletir, lendo o utilitarismo, é o lugar que Mill reserva às virtudes, às qualidades de caráter na teoria ética dele. Grosso modo, Bentham e outros pensavam que as virtudes e o caráter tinham um valor meramente instrumental. Quer dizer, se fossem louváveis e tivessem algum tipo de recomendação para serem cultivadas, isso só significava que elas eram meios para a gente atingir a maior felicidade. Ou elas próprias contivessem prazer. Já em Mill, no segundo capítulo e em alguns outros, né, há uma certa ambiguidade. O Mill não nega que virtudes podem ser desejadas por elas próprias. E aqui então ele discute os estoicos, né, e contrapõe aos epicuristas. Então, eu gostaria de propor, né, se vocês não lembram do debate aí, que voltassem lá para as videoaulas sobre a ética epicurista, a ética estoica, e refletissem, né, novamente sobre essa polêmica entre se é só o prazer que é intrinsecamente valioso ou se as virtudes também podem ser desejadas por elas mesmas. Né? Se há uma certa ambiguidade nesse sentido, então, eu penso que há no utilitarismo, nessa obra, né? Em outras tardias, né, o Mill explicitamente escreve que não só o prazer, mas as virtudes, o conhecimento, a apreciação estética da natureza também podem ser desejadas por elas próprias. Então é por essa razão que eu qualifico a teoria ética do Mill de utilitarismo eudaimonista. Né? O conjunto de coisas valiosas, né, é amplo, não só o prazer, e principalmente o prazer intelectual, mesmo que ele possa ser colocado então no ápice, né, da pirâmide, né, que a base então axiológica dele tivesse o prazer, né, no ápice, as outras coisas seriam então incluídas. Né? Aí, muito de forma semelhante, parecida com a perfeição, a eudaimonia perfeita de Aristóteles, né? Que pressupõe a atividade teorética como principal valor. Em Mill, nós teríamos o prazer intelectual, mas ele não seria dominante. Ele incluiria também virtudes, apreciação da natureza e assim por diante. Bom, rapidamente, então, uma outra reformulação em Mill consiste simplesmente em recusar a objeção de que o utilitarismo é uma ética sem Deus, né? Como se a base naturalista aí implicasse um ateísmo. O Mill diz que o princípio da utilidade é uma espécie de corolário da regra de ouro que a gente encontra em Jesus de Nazaré e, portanto, a ética utilitarista dele, ao menos, né, não é uma posição antirreligiosa. Né? Ele diz que, enfim, o fundamento do utilitarismo e o fundamento ético do cristianismo são o mesmo. Né? Algo como a regra de ouro, né? Ou o princípio da maior felicidade. Bem, para finalizar essas reformulações, eu só quero dizer que há uma discussão se a ética do Mill é um tipo de utilitarismo de ato ou de regras, como isso envolve um certo aprofundamento na discussão sobre a relação da utilidade com a justiça, eu deixo para a próxima videoaula. Né? Antes disso, eu só quero tratar de 2 pontos mais na videoaula de hoje. Né?
Um deles é sobre o tipo de punição ou o tipo de sanção que deve existir caso um agente descumpra, né, as exigências da moralidade, tal como elas são estabelecidas pela ética utilitarista. E aqui eu vou lembrar e vou aprofundar um pouco o tema que é metaético, né, de psicologia moral, e tem a ver com a motivação por que devemos, né, agir de forma moral, né? Por que não agir imoralmente se isso é mais vantajoso, né? E vou apresentar então a posição que o Mill defende no capítulo 3 sobre o tipo de punição que acompanha a infração às exigências do princípio de utilidade. A posição metaética dele é claramente externalista e se contrapõe ao internalismo, por exemplo, de Aristóteles, de Hume e, como veremos, do próprio Kant, que são autores que pensam que a moralidade ela é intrinsecamente motivante, né? Então, por exemplo, se nós julgamos que um ato é correto, nós, se somos honestos no nosso julgamento, ipso facto, nos motivamos a agir daquela maneira. Então, se eu julgo que é correto não apenas fazer promessas, mas mantê-las, eu me motivo a manter as promessas que eu fiz. Essa posição ela é internalista. Mill discordava, pensava que não faz sentido justificar regras morais a partir do princípio da utilidade se nós não pensamos em punições, né, em sanções para quem descumpre essas regras. E essas sanções, elas podem ser também de dois tipos. Elas podem ser internas ao agente, então, por exemplo, podem dizer respeito a um sentimento moral, ou elas podem ser externas, tá? Então, por exemplo, se o indivíduo tira a vida de um outro, né, e isso é uma infração não apenas a uma regra, né, do âmbito jurídico, mas também fundamentável moralmente, a punição adequada é a perda da liberdade dessa pessoa. Agora, se é uma regra, né, com fundo puramente moral, digamos, sem ser uma infração ética, então, no final das contas, o Mill sustenta que a punição ela é interna ao agente, quer dizer, a sociedade educa as pessoas para seguirem essas regras morais e quando o indivíduo descumpre e é pego, né, como não agindo moralmente, ele sente vergonha, por exemplo, né? Então, a vergonha é um sentimento moral pelo descumprimento de uma regra moral, né? Há outros, por exemplo, certo sentimento de culpa, remorso e tal, não vem o caso aqui tratar de todos, né? Quer dizer, o que é importante perceber é que Mill pensa que a moralidade precisa de um reforço, digamos, né, de um complemento, porque ela por si só não motiva as pessoas a agir. Então, a punição é sempre necessária e associável ao estabelecimento de uma regra moral. Bem, um outro ponto, e esse ele aparece no quarto tipo, no quarto capítulo, desculpem, né, do livrinho Utilitarismo, é sobre que tipo de prova que o princípio da utilidade é passivo, né, de se fazer. Então, como eu já mencionei, lá no capítulo 1, há uma discussão sobre dois tipos de prova. Uma prova demonstrativa e a outra prova mostrativa. Aqui no capítulo 4, então, que é um capítulo breve, né, muito pequeno, talvez o menor, tem 5, 6 páginas só, né, o que o Mill faz é dizer o seguinte: olha, qual é a prova que eu posso apresentar de que a felicidade é o fim último das ações humanas? No sentido demonstrativo, nenhum. Agora, no sentido mostrativo, eu posso apresentar uma prova. Qual é? E a prova aqui, então, é também por analogia. Ele diz assim:
A prova de que esse livro é visível, né, de comentário à obra do Mill, do Roger Crisp, é que vocês, olhando aqui para a tela, estão vendo ele e estão vendo que eu estou balançando. Essa é a prova de que ele é visível. Eu mostro o livro, vocês estão vendo o livro, então esse livro é visível. A prova de que a felicidade é o fim último das ações humanas, portanto, o critério a partir do qual nós julgamos se os atos são obrigatórios, corretos ou não, é simplesmente que as pessoas desejam a felicidade como fim último. Então, a prova de que a utilidade é definível em termos da maior felicidade é esse. Né? É desejável para todos nós sermos felizes. Bom, já que eu mostrei esse livro, aqui há uma boa discussão sobre se essa prova é válida ou não, se ela é correta, né, em termos demonstrativos, mas também eu estou chamando a atenção aqui, baseado no primeiro capítulo, que temos que pensar em teorias sobre tipos de prova. Né? Então, cabe a vocês refletirem criticamente sobre esse ponto. Bem, para encerrar a videoaula de hoje, eu vou simplesmente chamar a atenção para vocês de um problema e vou deixar para a próxima tratar desse problema, que é uma certa tensão entre utilidade e justiça. Então, uma das principais objeções feitas ao utilitarismo do Bentham é que ele não parece fazer sentido às nossas noções de justiça, né, no sentido cotidiano. Então, aqui em geral, as pessoas procuram apresentar exemplos que são, no fundo, dificuldades do utilitarismo hedonista clássico. E eu vou mencionar um, e eu vou retomar, é um problema que é discutido muito na bioética contemporânea, que é, por exemplo, o problema estabelecido no seguinte caso. Vamos imaginar que tem um hospital, principalmente agora, né, na Covid, né, que é um problema bastante grave, onde a gente tem 5 pessoas internadas, cada uma delas precisando de um transplante de um órgão. Uma pessoa precisa de um transplante de coração, a outra de um rim, né, a outra de algum outro órgão, etc. E nesse hospital chega um visitante para ver um amigo que está ali internado. Se pensássemos que o critério de correção da ação fosse maximizar o maior número, né, de pessoas, a maior felicidade, então, aparentemente, seria permissível que a equipe médica pegasse esse visitante, né, coletasse os órgãos, portanto, tirasse a vida dessa pessoa, coletasse os órgãos sadios e fizesse um transplante para cada um dos outros 5 pacientes, curando-os. Né? Assim, eles seriam, digamos, teriam alta, viveriam uma vida feliz. E, aparentemente, a vida de 5 pessoas felizes produz no mundo mais felicidade do que a existência de uma única pessoa feliz. Bem, isso nos parece bastante injusto. Né? Por quê? Porque a pessoa tem, se Locke tem razão, direito à sua vida. Seja um direito natural, um direito humano, né? Como que quisermos qualificar. E isso faz parte da nossa noção de justiça. Né? Então, parece que a utilidade e a justiça estão em contraposição. Né? Ao menos essa foi a objeção feita a Bentham. E o capítulo 5º, né, do Mill, ele todo é talvez o mais complexo, né, e dedicado exclusivamente a esse ponto. Então, eu deixo aqui o problema de uma certa tensão entre utilidade e justiça, se há uma incompatibilidade stricto sensu ou não, né, eu vou discutir na próxima videoaula. Então, convido todos vocês, a todas vocês, a assistirem a próxima videoaula sobre utilidade e justiça em Mill. Até lá!